Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer, essa é a primeira edição. E a primeira edição é óbvio, o que a gente faz? Traz a família, né? Eu estou aqui com a minha família, quero apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Aqui ao meu lado direito, a Soraya Ferreira. Seja bem-vinda, Soraya. Você vai se apresentar melhor já já. Aqui do meu lado esquerdo, Zé Roberto. Prazer Zé estar Roberto aqui. Villanova. E aqui à minha frente, Karina Boniati. Tudo bem? Essa é a nossa turma para hoje aqui, para esse belo bate-papo que nós vamos fazer. Nós vamos falar muito de gastronomia, de economia e de viagens, assunto maravilhoso, todo mundo tem interesse, todo mundo quer curtir uma dica. E a gente vai falar muito de gastronomia ligada a esses outros dois assuntos, que é economia e viagem. Então nós vamos passar muitas dicas para vocês. Vou começar aqui pela Soraya. Soraya, me fala um pouquinho como é que você chegou no mundo da gastronomia. Caí de paraquedas. Ótimo. Literalmente, não era nada da área da cozinha, sou da área da beleza. Era, né, da área da beleza, sempre trabalhei em salão, toda a minha família é de salão, que foi onde eu conheci o Luiz Fernando. E depois de muito tempo, me convidando para trabalhar com ele, apareceu a Thermomix. E aí, depois de 2 anos que a Thermomix estava no Brasil, eu vim conhecer a Thermomix e me apaixonei, e aí é um caminho sem volta. Entrei e não saí mais. Estou aqui há 10 anos. O que você faz na Thermomix? Hoje eu sou gerente comercial, eu cuido da equipe de consultores que trabalham aí todo o Brasil, levando a Thermomix para casa das pessoas. E o que essa equipe de consultores faz de tão maravilhoso assim? Fazem demonstração e proporcionam uma experiência incrível, apresentando toda a funcionalidade da Thermomix, e é assim que a gente chega nos lares de todos os brasileiros. Mas com o tempo vocês vão conhecer como é que eu lacei a Soraya desse mundo da moda, da beleza, né? Para o mundo da gastronomia. Vocês vão conhecer isso com o tempo. Zé Roberto, para mesclar um pouco, a mulher, o homem, né? Me conta como é que você entrou nesse mundo da gastronomia. Bom, pessoal, sou formado em gastronomia, me formei na São Camilo, trabalhei por 3 anos, aí tive uma breve passagem em restaurante, trabalhei num hotel em Pinheiros, trabalhei no Buda Bar, dentro da Daslu, trabalhei no Toreiro Valese. Tomou muita dura do Jacan, né? Tomei, foi meu chefe. Rapaz, foi muito bom ter aprendido com ele todo esse tempo, e aí depois eu acabei caindo na parte mais comercial hoje, onde eu atuo, né? Tô junto com o Luiz aqui há 13 anos na Thermomix Brasil, é um prazer. A gastronomia para mim não é só a Thermomix, mas eu tenho um prazer em cozinhar e também viver disso como, enfim, o dia a dia que todo mundo gosta de comer bem. Então, é um complemento para mim, e hoje na Thermomix eu sou bem focado em levar a experiência da gastronomia para os restaurantes, né? Porque essa é a grande dificuldade que a gente tem, né, Luiz? A pessoa acaba comprando a máquina, mas a gastronomia acho que transforma, e o Thermomix também dentro dessa parte é fantástico. Não, e tem a parte que a gente leva para as donas de casa, para os homens que gostam de cozinhar, né? Exato. Isso é sensacional, né? E não sei se todos já conhecem a Thermomix, de um tempo para cá, ela ensina as pessoas a cozinhar, né? Então você tem uma plataforma chamada Cookidoo com mais de 100 mil receitas do mundo todo, e você escolhe o que você quiser, faz no passo a passo e vai ter a receita maravilhosa pronta ali, não é? Então a gente abriu muito o nosso mercado. A gente trabalhava com chefes, trabalhava com quem amava cozinhar, e hoje a gente trabalha com quem não gosta de cozinhar. Porque normalmente essas pessoas não gostam porque não sabem. E com a Thermomix vão fazer de tudo. Eu ia falar justamente isso, quem não sabe, né? Porque a pessoa tem interesse, a pessoa é um glutão que quer comer bem, mas às vezes não sabe. Por quê? Não tem uma formação acadêmica. E esse equipamento aproxima a pessoa de ser um próximo profissional de cozinha, né? E só te corrigindo um pouco, nós começamos em 2011. Nós já estamos no 14º ano, não 13 anos de operação. Exatamente. Porque comecei o ano lá a mais atrás. conta muito, né? Comecei lá atrás, né, como promotor, porque no começo da operação a gente começou nesse processo de mostrar nas lojas, né? A gente fez com as lojas de varejo. E a Thermomix é um produto de venda direta. A gente tem que levar direto na casa das pessoas. Exato. Fantástico, né? É isso aí. Karina, me conta um pouco mais, me fala para o nosso público aí como é que você chegou no mundo da gastronomia. Diferente já da Soraya, que caiu de paraquedas, e do Zé, que já, né, desde o início pensou nisso. Minha primeira formação foi em nutrição, então isso me fez trabalhar muito tempo com clínica. E na clínica eu senti necessidade de saber mais sobre gastronomia. Porque as minhas clientes pediam, ok, eu tenho que comer um arroz integral, como eu faço? E eu me questionava, eu sei fazer o básico, mas como faz para um arroz integral ficar gostoso? E tinha muitas perguntas das clientes, das pacientes, e aí eu comecei a ir atrás da solução. E eu fiz a gastronomia, fiz na Anhembi Morumbi,
E eu sempre cozinhei, sempre, quer dizer, tentava, né? Porque no meio do caminho, tipo, eram umas tentativas que davam errado, comida que ia parar no teto, tem umas histórias boas, assim. Mas sempre gostei da cozinha, mas eu realmente me apaixonei pela cozinha fazendo gastronomia, porque eu entendi que era aquilo que eu queria. Tanto que eu sempre falo, se tivesse sido a minha primeira escolha, eu certamente estaria trabalhando num restaurante até hoje, porque é realmente muito apaixonante trabalhar com comida. É muito gostoso. Ele transmitiu o amor. Mas E aí então, eu fiz mas o que te tirou do restaurante, em tese, né, que você não entrou e te trouxe até eu aqui? fiz estágios, você mas faz hoje? eu já estava numa outra fase da vida, já era minha segunda faculdade, já trabalhava com clínica, então a dedicação para o restaurante era diferente. Então eu vi que, tipo, putz, se fosse meu início de carreira, eu ficava no restaurante, mas já não era. Então eu já tinha outras prioridades. E aí, com isso, comecei a trabalhar com cursos, principalmente para as pacientes, para as clientes, com eventos. Foi aí que eu conheci a Thermomix, foi num evento em Portugal que eu conheci. E aí voltei para cá e já comecei a, tipo, quero uma Thermomix, desesperada. Então, isso foi andando, assim. Então, foi muito natural para mim ir trabalhando com comida, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, tipo, tem que fazer uma comida, é um prazer fazer. Que a gente tem algumas pessoas que falam, como vocês estavam falando, não gosto de cozinhar. Muito bem, a gente entende que tem pessoas que não gostam, mas eu, particularmente, eu cozinho com uma alegria, eu não vejo um trabalho cozinhar, não é um trabalho, é uma satisfação estar fazendo aquilo. E o Zé, como é que foi essa transição de restaurante para ser um cara comercial? A gente sabe que você é um cara comercial nasceu assim, né? Sim. Mas como foi essa transição assim de falar, poxa, eu quero sair dessa cozinha aqui que eu tô derretendo todo dia, que é super prazeroso, né? Porque você tá levando um prato maravilhoso na mesa de um cliente que tá ali esperando. Como é que foi essa transição de sair do restaurante e ir pro mundo comercial? Foi difícil no começo porque eu não tinha essa expectativa de trabalhar na área de vendas, na parte comercial. Quando eu recebi a proposta para trabalhar com a Thermomix, para mim eu estaria dentro de algum lugar trabalhando com a máquina numa cozinha. E eu me deparei fazendo a promoção do equipamento, né? Sobre a máquina, sobre as suas funções. Então para mim foi muito diferente no começo porque eu me questionei, falei, será que a minha formação acadêmica eu vou deixar de lado para seguir na área de vendas? E hoje, com todo esse tempo, eu entendi que isso só somou para mim. Eu tenho mais conhecimento, talvez, de cozinha, porque eu falo com os melhores chefs, eu falo com muitos clientes que são assim, apaixonados por gastronomia, que viajam o mundo falando sobre comida. Eu não fico preso em uma cozinha. Não que isso seja ruim, mas me abriu muito mais a cabeça, Luiz, esse sentido. Surpreendeu, na verdade, superou as minhas expectativas. Porque hoje eu consigo fazer muito mais, viajar nesse sentido, porque o terça domingo é muito gostoso eu trabalhar no restaurante, é prazeroso, mas acaba limitando. Então, assim, mudei minha expectativa de vida e hoje estou bem realizado com o que eu faço. E essa parte que você falou de network é sensacional, né? Exato. Eu acho que não tem um chefe no Brasil que não conheça o Zé Roberto da Thermomix. Aliás, que não conheça o Zé da Thermomix. O Zé da Thermomix. Porque se tem uma pessoa que sabe aplicar o menu, o cardápio inteiro de um restaurante para a Thermomix, é o Zé Roberto. Então isso eu acho que faz com que a gente se aproxime dos chefes, e os chefes gostem de falar com a gente. É um mundo que a gente pensa que é muito glamuroso e é muito difícil. É pancada todo dia, tem muita dificuldade. É óbvio que tem o prazer, como toda atividade econômica, toda atividade profissional traz a gente, tem os seus ônus e tem o bônus, né? Mas realmente é uma atividade muito difícil, muito pesada e a gente tem que valorizar muito quando a gente recebe um prato bonito, gostoso à nossa frente no restaurante, não é isso, né? É isso aí. E qual que é o restaurante? Eu te cortei, pode falar. Não, fazendo um adendo com o que a Karina falou agora de nutrição com gastronomia, né? Eu acho que a gente tem tido uma experiência muito boa eu acho que a grande dor de uma nutricionista é conseguir fazer com que o paciente dela, com que a cliente dela, né, consiga se alimentar bem em casa, né? Porque aí chega naquela parte que não sabe cozinhar, que é difícil de encontrar os ingredientes, né? E a gente tem uma experiência de nutricionistas que vêm trabalhando com a Thermomix hoje, já escolhendo o cardápio no Cookidoo, né? E oferecendo para o paciente a facilidade ali a lista de compras, né? O cardápio pronto, e aí ela consegue concluir o trabalho dela. E de fazer um menu baseado numa dieta, baseado numa restrição alimentar, né? Isso é bastante interessante também. Isso é muito bom, porque amplia o trabalho.
de um profissional que as pessoas procuram, né? E aí, muitas vezes, para executar em casa, eu sentia isso das pacientes. Porque aí você faz toda uma dieta bonitinha e tal, e o papelzinho, né, ou o arquivo. Na hora de executar, a pessoa em casa, ela não tem a mesma visão. Todo mundo não tem a mesma visão, não sabe cozinhar. Então, as perguntas que eu recebi que me fizeram pensar na gastronomia, elas eram simples, não era nada. Ninguém queria um prato super elaborado da gastronomia. Mas aquele simples, nós nutricionistas, talvez o curso de nutrição já tenha mudado hoje em dia, não sei exatamente. Mas na época a gente não aprendeu, a nossa técnica dietética era algo muito básico. E aí eu comecei a me questionar, como que uma nutricionista pode querer dizer: Soraya, você tem que comer arroz integral, se de repente eu não sei fazer um arroz integral Ou se gostoso. não gosta também, né? Então, assim, ter hoje essa possibilidade que a nutricionista coloca todo esse cardápio na máquina, né, na Thermomix, eles comam gostoso também, e vai executar, nossa, é muito legal. É tecnologia na cozinha mesmo, na vida, né? Então você estava falando das coisas legais. Agora eu vou perguntar para você primeiro. Qual é o restaurante que você mais gosta em São Paulo e no Brasil? Que pergunta, hein, Soraya? Chique, hein? Já vou começar a pensar, porque eu sei que essa pergunta vem para cá depois. Eu gosto de vários, mas um que eu gosto muito, que eu acho que eu vou toda semana, que fica perto da minha casa, que aí eu não preciso me locomover, é o Comá, coreano. Mas pode falar outros também, quintal de Soraya. casa. Pode falar outros também, né? A gente já foi para Maceió, a gente já foi para Fortaleza, a gente já foi para Salvador, a gente já foi para tanto lugar juntos, né? Ah, sem ser em São Paulo? A Thermomix, eu acho que a gente tem excelentes restaurantes no Brasil inteiro. É que São Paulo a gente é suspeito a falar que reúne uma das capitais gastronômicas Com do mundo. Né? certeza. Come-se muito bem. Come-se muito bem financeiramente e come-se muito bem de diversidade, né? Aqui você encontra os melhores japoneses, os melhores italianos, os melhores coreanos, como você acabou de citar, do Comá, do mundo todo. Exato. Né? A gente consegue comparar muitos restaurantes de São Paulo e do Brasil com o mundo. Isso que é muito legal aqui. Né? E eu acho que mais legal do que isso, que é o que tem em São Paulo, é você de ter essa diversidade, né? Eu estava comentando com vocês esses dias que eu fui visitar o restaurante novo de um amigo que abriu, o Mag, lá no Bom Retiro, e a gente passando por ali, que não é um lugar frequente, principalmente para a gente circular à noite, é um reduto de restaurantes coreanos, de coreano mesmo, que a gente entrou, não entendia o cardápio, a moça veio atender a gente e a gente não entendia o que ela falava. Quando a gente pediu o prato, ela falou, não, o prato já está vindo. Ela já tinha escolhido e a gente não tinha entendido. E a gente comeu super bem, né? Então, realmente parece que você está comendo na Coreia, né? Então, eu acho que o São Paulo proporciona muito isso, né? De você comer... Muito. Sair desse reduto dos restaurantes que são mais conhecidos, que estão aí, que as pessoas querem frequentar e visitar lugares inusitados, né? Hoje nós temos um jantar com o Carlos Bertolazzi e com o chefe Rafael Gomes do Rio de Janeiro, que vai acontecer no Zenha. Quer dizer, e eu almocei com eles hoje no Osso, restaurante fantástico, uma carne maravilhosa, comi um arroz de tutano que está me dando água na boca até agora, para vocês terem uma ideia. Sensacional. Zé, fala um aí. Pelo menos alguns, o que você quiser, em São Paulo, em outros estados. Mas um restaurante que você memorável. Memorável, que você compara a grandes capitais da gastronomia no mundo. Olha, Luiz, para sair para comer realmente, eu gosto muito de comida japonesa. É uma coisa que eu não replico em casa, pela técnica, pela matéria-prima. O Shinzushi é um excelente japonês que eu como, o Sushi Vaz. Mas eu fui semana passada no Parrilita, que é um restaurante abriu novo do Rodrigo, que é dono da Dibari, e é uma casa portenha, né, que ele abriu junto com o Ale, com um argentino, que é fantástico. Assim, eu tive uma sensação, parece que eu estava em Buenos Aires comendo uma carne, um corte. Precisamos ir juntos. Olha, a atenção com a guarnição, assim, ele tem uma coalhada de ovelha, sabe, uma abóbora caramelada na brasa. Então, assim, a estrela principal não é um corte que a gente já sabe que o chorizo vai ser maravilhoso, mas as guarnições, os acompanhamentos da casa, maravilhoso. Que legal. E de saída comi um sorvete de Zabaione inesquecível. Assim. Nossa, sorvete de Zabaione, já quero. E você, Karina, me conta? Eu todos. Eu não consigo. Escolher um é muito difícil. Eu adoro comer. Pode escolher alguns. Cita alguns, eu tenho dificuldade porque eu adoro comer. E mesmo quando a comida ela não é tão excelente, eu não, não, isso é ruim e tal. Não, eu como porque eu gosto da comida e
Talvez porque daí eu já levo um pouco para aquele lado assim, eu consigo enxergar no prato o trabalho que veio da cozinha. Exato. Acho que isso é natural, né, na gente, assim, não é que eu fico pensando nisso, mas, poxa, se alguém preparou, alguém se dedicou, então, pô, não vai ficar aqui essa comida. E talvez também porque minha nona sempre me ensinou, né, não deixa a comida no prato, tem que comer até limpar o prato. Mas Mas eu assim- acho que restaurante não só o prato que vem da cozinha. Eu acho que é o serviço. É o serviço, acho que é o o menu, ambiente. acho que é a carta de vinhos, acho que Sim. é o estacionamento na porta. Sim, é tudo. É o acolhimento que ele tem com o Experiência, cliente, a né? experiência que a gente tem Experiência, quando a gente vai num restaurante. Por isso que eu gosto de citar os melhores que eu já fui. Aqui em São Paulo, eu gosto muito de comer japonês também, adoro. Mas assim, uns lugares, né, podem ser o que for, eu super gosto. Nagayama, o outro que é o Aiman, que a gente vai bastante, Kitin. E agora, um que eu gosto muito é o Adega Santiago, que aí é outro tipo de culinária, um pouco de espanhol, um pouco de português, ibérica. E eu gosto muito, assim, eu acho aquela comidinha que é uma comida que não é super top das refinadas, mas faz a composição, né? É um bom serviço, é um bom atendimento, tem uma boa bebida, tem um bom prato. É aquele que você vai e que você sai e que você fica feliz. Toda vez que Aconchegante, né? Aconchegante. Não erra e... É um lugar que eu gosto de que eu saio feliz, assim, depois que como lá. Legal. Mas enfim, então... Uma parte boa que a gente tem no trabalho da Thermomix é que a gente viaja muito, seja aqui no Brasil como fora também. Me lembro aqui em poucos minutos sobre... A gente vai para a Colômbia agora, nós estivemos em Punta del Este, Lima, no Peru, que é uma capital fantástica da gastronomia. A gente tem restaurantes lá como o Central, como o Maido, Gaston e Astrid, que são restaurantes que são memoráveis, como você usou, né? E são restaurantes que a gente não esquece nunca mais. A gente esteve em Madrid, e em Madrid a gente esteve num restaurante, como é que chama, Zé? Sala da Espécie. Nossa. Esse superou. Maravilhoso. Esse foi Sensacional, sem né? expectativa nenhuma, né? E Foi fantástico, muito, né? muito bom. indicação de um chefe do Torero Valese, né, o Juliano, ele falou para ele lá que falou assim, ó, não deixe de passar por Madrid e ir nesse lugar. O que eles fazem nesse restaurante, gente, eles têm uma cozinha de pré-preparo, depois uma cozinha de produção, uma cozinha de pré-preparo, e eles trazem no mesmo balcão, na sua frente, o prato para fazer a finalização. Então é sensacional a qualidade e aquilo que você participa, é como se você estivesse cozinhando as receitas desse restaurante. Realmente é uma coisa que eu não esqueço. O restaurante Madrid foi sensacional. E nós tivemos em Dubai, tivemos em Cyprus, e eu tive em Hong Kong. Um dos melhores restaurantes que eu vi foi o Hutong em Hong Kong. É sensacional o que eles fazem no Hutong. Às vezes Hong Kong é muito mais longe, muito mais difícil do que Miami, né? Então tem um Hutong em Miami, na Brickell, é sensacional. É um restaurante para você sentar 3, 4 horas, se divertir muito e comer muito bem, é fantástico. E aqui em São Paulo, Luiz, qual que são uns dois assim que você fala assim, não posso? Eu vou apanhar, Zé, se eu falar de alguns restaurantes. Dois assim, você fala assim, ó. Eu tô aqui, eu só falei um, eu tô aqui com vários. Não, pode falar. Assim até você me dá mais um tempo Não, para eu essa é pensar o que sua. eu vou dizer. Cara, eu adoro Fazano, né? Acho que a rede toda, o Gero é sensacional. É óbvio que eu tô puxando sardinha aqui pro meu amigo Luca, né? Que é sensacional, que ele cuida de tudo na rede. Mas o Gero é um restaurante fantástico, que a gente vê pessoas que a gente conhece há muito tempo. É um restaurante que é clássico ao mesmo tempo e tem uma comida moderna. Então você come sem muita pompa, mas come muito bem. Tem muita qualidade naquilo que você está servindo, que você está comendo, que eles estão servindo. Então, o Gero, para mim, o Fazano, para mim, são coisas assim que me encantam muito. Mas, por exemplo, na outra ponta, a gente fala, pô, você só gosta de restaurante chique? Não, eu adoro ir no T Segunda, adoro no de primeira, adoro no quintal. Quer dizer, a gente adora boteco. Isso também agrada muito a gente é bem acolhido, a gente é bem recebido. É um ambiente diferente, é óbvio, né? Num botequim, num boteco, como a gente chama, tem um pouco mais de barulho, um pouco mais de gritaria, não é tão classudo assim quanto um Fazano, quanto um restaurantino, por exemplo, que é sensacional, comida muito boa, um ambiente muito bem. Né? Não, é um absurdo. Adoro a adega, adoro os japoneses todos.
aqui em São Paulo a gente é muito bem servido, né? Se você acordar e falar, eu quero comer um hot dog, vai lá comer o hot dog do Pork, né? Da Casa Ou do do Porco, Comar. ou do Comar, como ou a do gente comeu Comar, esse final de semana, que estava muito gostoso. Comi aquele sanduíche frio do Comar, sensacional, muito bom. Então, tudo que a gente escolhe, que a gente acorda com vontade, ou que a gente vai antes de dormir, a gente tem de vontade, que São Paulo é muito rápido. E olha que antes da pandemia, os restaurantes eles ficavam abertos até 2, 3, 4 horas da manhã. Pós-pandemia, eu acho que isso foi uma coisa ruim. Pós-pandemia, os restaurantes diminuíram muito a sua carga horária. Isso está ligado, de fato, a um dos assuntos que a gente quer puxar aqui, que é a economia, né? Que é a dificuldade de a gente pagar funcionário no Brasil. Agora estão querendo reduzir a carga de 6 por 1 para 35 horas ao dia, a semana. Se a gente parar um pouco para pensar, né, o Japão quase foi destruído com aquelas bombas que aconteceram na Segunda Guerra. E o que os japoneses fizeram? Traçaram uma jornada de trabalho de 68 horas por semana. E nós estamos querendo reduzir a nossa carga horária para 35 horas por semana. By the way, não vou falar em política, só de economia, mas isso foi um ponto ruim. Os restaurantes passaram a fechar mais cedo. Eu acho que a gente evoluiu muito aqui no Brasil em relação a reservas, né? No passado, o brasileiro não sabia fazer reserva. E a gente aprendeu isso com o mundo. Então, hoje, a gente está muito mais... É óbvio que a tecnologia ajudou, né? A gente faz isso tudo por aplicativo hoje em dia. A gente entra em contato com o restaurante ou algum app que faz esse serviço, a gente consegue agendar. Mas, de modo geral, antigamente a gente queria comer uma lasanha meia-noite, 1 hora da manhã, estava tudo aberto. Hoje em dia já é um pouco mais difícil. Mas, by the way, a qualidade aqui no Brasil é sensacional. A qualidade aqui em São Paulo e outros estados também, né? A gente viaja muito para outros estados, comendo ouro. Não, coisa de outro eu até ia planeta. fazer um comentário, às vezes nem só o restaurante marca. Às vezes é um prato específico. Exato. Porque tem um prato que aí quando me perguntam qual o seu prato favorito, eu lembro sempre deste prato, que é um prato do Itaquá, no Rio, do chefe Rafa, e eu já contei essa história para ele. É uma entrada, nem sei se continua no cardápio, porque faz um tempo isso, mas era uma entrada com uma musseline com cogumelos e um ovo pochê. Foi a coisa mais incrível que eu comi. Então, esse é um prato, assim, não que o restaurante não tenha marcado e tal, mas às vezes é aquela comida específica, porque nesse dia eu não lembro o que eu comi de prato principal, eu não lembro o que eu comi de sobremesa, porque eu só lembro desse prato, de tão marcante que ele foi. Mas isso Então é a legal gente na tem gastronomia, isso, né? Na Nossa gastronomia. memória É engraçado afetiva, que às né? vezes a gente visita um restaurante, né? E depois a gente sabe que a gente comeu bem, mas não Isso. lembra o que comeu, O né? prato, Exato. né? É muito comum. Essa semana passada eu estive em Curitiba e tive o privilégio de conhecer o restaurante Duque do chefe Felipe Miyake. Já estive lá em outras ocasiões, que não estava aberto, a gente estava fazendo um evento, e eu fiquei surpreendida, assim, com o cuidado com o alimento, como é que ele pega uma coisa tão simples e consegue fazer um prato que você fica ali extasiado, né? A gente comeu uma primeira entradinha, veio aquele pão super confortável, quentinho, com 3 tipos de berinjela, 3 preparos diferentes de berinjela, que eu ficava comendo aquilo, falava, como é que pode? É uma berinjela, né? Então eu fico impressionada. É um trabalho Um artístico, ingrediente né? trazendo várias técnicas. Várias assim. técnicas, várias texturas, sabores diferentes, num único ingrediente ali na sua frente, né? Mas fiquei impressionada, muito bom. E como é que vocês veem o futuro da gastronomia no Brasil? Qual é o caminho dela em relação ao que a gente faz, por exemplo, com o nosso cliente Thermomix, que a gente dá a oportunidade de ele comer muito bem, comer um prato de chefe em casa, feito por ele, feito por alguém da família, né? Como é que você vê, e a gente vê algumas tendências, né? Sous vide, a gente vê as pessoas produzindo sua própria comida. É óbvio que todo mundo quer sair para ir num restaurante, mas isso não dá para ser feito todos os dias da semana. Então, é muito legal você ter a sua produção de comida em casa, e aí as pessoas fazendo comida, congelando, descongelando, usando um sous vide ou não. Como é que você vê o futuro da gastronomia, não só nos restaurantes, mas também como que as pessoas vão comer no dia a dia, na sua opinião? O que você acha que está mudando no hábito do brasileiro para comer em casa? Olha, Luiz, eu acho que as pessoas estão criando uma conscientização muito grande com a saúde, com relação ao alimento, à alimentação. Então as pessoas estão se preocupando mais do que estão ingerindo, né? A gente tinha muito industrializado, muito processado,
E acaba que a pessoa se preocupa justamente qual que é o ingrediente que ela vai colocar, que tipo de... Trabalhando, né, com nutrição, você fala os macros, nutrientes, né? Quanto de gordura, quanto de proteína, quanto de carboidrato. E aí ela acaba fazendo esse balanço e aí acaba sempre empacando como que vai fazer. E aí eu acho que isso, trazendo para dentro de casa, o equipamento Thermomix acaba solucionando com essa plataforma a receita, variando, né, o preparo, o cardápio que a gente tem na palma da mão, e também aí ela pode já brincar com coisas de restaurante. E eu acho que essa questão para restaurante, a gente fala que está mudando, eu acho que é só a expansão mesmo, porque o Brasil já está totalmente maduro no quesito gastronomia. Eu posso falar de uma forma muito breve, mas eu sou bem cru de conhecer outras praças, além do que atender meus clientes, mas assim, o norte do Brasil é riquíssimo na gastronomia, o nordeste é muito pouco explorado nesse sentido, que a gente tem que dar o holofote nesse sentido, e eles fazem justamente coisas incríveis que a gente tem que dar de fato o real valor dos pratos, né? Então, acho que ele só tem a crescer, as coisas já estão, acho que já está num ponto de amadurecimento muito grande, que acho que é a expansão. Acho que é por aí. Essa parte que o Zé falou e que a gente está falando aqui de fazer a comida em casa está muito envolvido com a nutrição, está muito envolvido com restrições alimentares, né? Eu acho que isso é um fator positivo. Como é que você vê isso? Eu acho que isso ajuda muito para as pessoas que têm, por exemplo, intolerâncias, ter uma alternativa que elas possam fazer. Eu acho que com a pandemia a gente teve um aumento bem significativo das comidas que chegavam prontas em casa, aumentou muito o delivery. Natural. E agora tá realmente nessa pegada de a pessoa voltando para sua casa e fazendo a sua comida, cuidando em relação à saúde. Porque daí eu tenho certeza o que eu tô colocando, né? Qual é o ingrediente que eu tô colocando. E a pessoa que tem restrição, ela amplia isso, amplia o cardápio dela, porque senão ela sempre vai no mesmo que é só o que ela sabe fazer. E aí, por exemplo, com a Thermomix, ela consegue ampliar isso. É uma Barça, né? Ali tem de A a Z. Então, ela coloca lá o que ela quer comer, o que ela não pode, porque tem, dentro do Cookdo tem a faixinha do excluir, as restrições. As restrições, e aí você vai ter ali a resposta. Então, eu acho que isso ajuda muito, assim, e as pessoas realmente estão voltando para suas casas para cozinhar. Ainda vejo muito que as pessoas não querem perder tempo na cozinha. Né? Ninguém tem esse gosto de ficar lá horas e tal. Eu digo, gente, eu acho tão divertido, mas ok, eu sei que eu sou fora da curva. E aí é legal porque a gente, com o Thermomix, a gente ajuda muito a pessoa a fazer com mais rapidez, né? Isso. Então, assim, elas têm essa questão de que, não quero perder muito tempo, e aí o equipamento está lá para resolver isso. Você coloca, digitou o que você quer, colocou os ingredientes, deixa ela cozinhando, enquanto isso você já está fazendo outras coisas. Sem contar, né, que já gera lista de compras, né? Eu acho que são vários fatores, né? Eu morei em Portugal e na Espanha há quase 20 anos atrás, e eu lembro que eu cheguei lá e era muito diferente, porque as pessoas trabalham perto de casa, né? Os filhos estudam perto de casa, é uma outra organização, né? E as pessoas, elas saem do trabalho mais cedo, né? 5 da tarde, passam no mercado perto de casa, compram o que tem sazonal ali no mercado e vão para casa cozinhar com a família. E já naquela época já não tem esse serviço que a gente tem aqui, né? Que eu acho que hoje está ficando cada vez mais escasso e mais caro, né? Que é você ter alguém na sua casa para fazer as coisas, para cozinhar, né? Então, acho que as pessoas têm esse hábito e eu acho que a gente está caminhando muito para isso, nesse sentido, né? De preparar a nossa própria comida, que aí eu acho que entra a questão da energia também, né? Que você coloca ali quando a gente cozinha, falando de quem cozinha em casa, né? Quando você cozinha para quem você gosta, a pessoa come, elogia e tá gostoso, isso traz outra satisfação, né? E as pessoas aqui, eu acho, a gente convive muito com clientes que nunca entraram na cozinha, né? Eu acho que hoje vem também dessa questão das mulheres estarem casando mais tarde, tendo filhos mais tarde, né? Então, quando se depara ali, sou dona de casa agora, o que eu faço, né? Ou você compra tudo pronto, ou você come fora, né? Come mal. Então, quando você coloca uma Thermomix na mão dessa pessoa e ela cozinha ali, e a gente recebe relatos de clientes
constantemente, diariamente, nossa, a Thermomix mudou a minha vida, eu estou trabalhando e eu fico pensando o que eu vou cozinhar, e agora eu só tenho vontade de cozinhar, eu estou na faculdade, o professor fala, eu não quero mais ouvir nada, né? Então, isso emociona, porque realmente muda vidas, Uma né? satisfação, né? Então, acho que são vários fatores que a gastronomia... Mas me conta uma coisa, a gente vai para a Colômbia agora, espero que a gente traga para os próximos programas uma série de dicas da Colômbia para vocês, mas qual que é o seu wishlist aí? Qual que é o país que você sonha em um dia, um restaurante que você gostaria de conhecer? Me fala um pouco assim da sua expectativa de futuro para as suas viagens. Eu morro de vontade de conhecer o Japão. Eu ia dizer Japão, você estava pensando nele. Mas aí é o concurso, né? Porque todos nós queremos ir. Ainda bem que eu fui a primeira, Japão né? deve ser incrível, Ainda né? bem que eu Porque fui a quem já primeira. teve essa oportunidade fala assim de um jeito, a gente fica, eu quero Eu tenho também. um amigo que é o Jomori, meu ex-chefe, tá lá agora no Japão, mas eu acho que a experiência gastronômica é muito diferente do que a gente conhece aqui no Brasil, né? Eu imagino. Inclusive aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eu gosto bastante de visitar os izakayas, que eu acho que sai desse japonês Frio, né? O japonês com a cozinha fria. e sempre surpreende, né? Final de semana a gente esteve no Otoshi, no izakaya do Otoshi, no Hira, que a gente vai quase toda semana, que tem umas comidinhas muito boas também. Então você trouxe o Japão até São Paulo, foi isso? Não, ainda Enquanto não, ela não né? Enquanto vai, eu não né? conheço, exatamente. E você, Zé? Se der certo, tudo a gente... Na verdade, meu plano é conhecer e fazer norte a sul da Itália, porque alguns restaurantes lá que, por suas referências, de pessoas que já foram, falam Me que assim... leva. Que fala que a Itália realmente é fantástico para comer. Conheço uma boa parte da Europa, mas nunca comi na Itália. Então, assim, hoje eu posso falar. O lugar que eu melhor comi, né, sem ser a Itália, foi em Portugal. Realmente foi surpreendente. Mas aí, Zé, eu vou te dar uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo. O problema é que o dia que você pisa na Itália, você não quer viajar para outro lugar. Existem 7 Itálias dentro da mesma Itália. Então, para cada viagens. lugar que você vai para a Itália, é uma Itália diferente. É um povo diferente, são costumes diferentes e são gastronomias diferentes. Exato. Então, aí você fala assim, pô, mas eu só consigo ir uma vez, 15 dias, Isso não aí. dá, é Isso. incrível. A Itália, eu falei isso para ela, né? Quão rico é, né? Eu falei, o dia que você começa a ir para a Itália, você não quer ir mais para outro país. A Itália é ao concurso em relação aos italianos como um todo, ao país tão bonito, quanto bonito é a Itália. São belezas completamente diferentes. Do lado da Toscana, do lado do Mediterrâneo, do lado do norte, que está ali de frente para as montanhas de Milão para cima. Uma paisagem mais diferente, mais bonita do que a outra e costumes completamente diferentes. E é óbvio, a gastronomia também Maravilhoso. tem as suas Maravilhosa. variações, é maravilhosa. Come-se muito né? bem A lá. Itália é sensacional. Você estava falando de Portugal, de um específico agora, não foi? Você falou de Portugal. Você falou do Porto. Sim, Como é que chama? O restaurante no mundo que você mais gostou, eu sempre lembro dele também. Como chama? O Doc, Ah, que fica no No Douro, partindo À das margens margens do do Rio Rio Douro, ainda partindo do lado de do Portugal. Porto. Né? E é um restaurante que a viagem já é incrível, porque você pega o carro e vai, aquela paisagem do Douro é muito bonita. Acho que fica mais ou menos uma hora e pouquinho. 160 quilômetros. Ainda mais quando você arruma um motorista para te levar, né? Fica mais Aí fica tranquilo melhor, ainda, do Porto. E o restaurante, ele dá a sensação assim, ele é no meio do nada, né? Porque ele tá só lá no meio daquela paisagem maravilhosa. Mas o restaurante é incrível, é lindo, 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 lindo. Assim, um restaurante mais sofisticado, né? Ele tem uma sofisticação, um atendimento maravilhoso e a comida maravilhosa. Eu comi um arroz caldoso, eu lembro do prato principal que eu comi, que eu mais amei. Era de polvo. Um arroz caldoso de frutos do mar. Incrível, eu tenho vontade de comer aquele arroz sempre, assim, às vezes, aquele arroz. Pessoal, infelizmente a gente já estourou nosso tempo, a gente vai ter que começar a se despedir, mas antes disso eu vou fazer uma pergunta para vocês. Falem um amigo que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para gravar com ele. Eu já vou arriscar, já vou falar. O André Bifano. Boa, Topíssimo! topíssimo. Puta, a gente não citou o Dona, né? Dona. Meu. Mas é porque eu quero que ele fale do Que ele Dona. Cara. fale do Dona. Boa, Zé, é imperdível. Puta restaurante, puta chefe. É um escândalo a comida que esse cara faz. É Serviço dele, sensacional. enfim, É. a casa inteira Vale muito a pena.
Boa dica. Boa dica. Karina, Nossa Soraya, Senhora, deixa eu pegar aqui me a minha ajudem. Posso falar? Pode. lista. Pode. Uma só? Que pode? Uma Não, pessoa uma, só? duas, Eu tô três. pensando em dois. Vamos Eu, ver se vai eu ser preciso o- de, Ah, eu é preciso de isso. muitos convidados. Eu preciso de uma lista boa. Eu Porque tenho. esse é o primeiro 10. episódio. Eu tenho nós vários, teremos mas vários. que me veio aqui em mente, que eu acho que faz uma coisa excepcional aqui em São Paulo, é a Irina. Tanto no cuscuz da Irina, quanto no restaurante da Irina. Eu acho que é uma experiência, assim, de outro mundo, não é nem de outro país, de outro estado. Eu acho que é uma coisa, um respeito ali, um cuidado com o alimento, e eu acho que ela tem que vir. Legal. Já está na lista. Mas tem vários também, né? O Ai, chefe tem, né? Eudes também, que é a comida Nossa, o dele. Eudes é ele- incrível. Não, e o com o Eudes, projeto gente, foi dele. legal a é. Soraya ter contado. O chefe Eudes tem um projeto fantástico na Barra do Saí, não. Camburi. Camburi. Ele tem Não. um restaurante em Camburi, Não. mas é em É Boiçucanga. Boiçucanga, É, o projeto fica em Boiçucanga. Projeto Buscapé. E o projeto Buscapé é sensacional, vocês precisam conhecer, dá um Google, colabora se puder. É sensacional, vale muito a pena. E ele é um cara, acima de tudo, do bem, carinhoso, simpático, humilde, mas mas é uma referência na gastronomia brasileira e no mundo. Esse cara não é fraco, vocês precisam conhecer o chefe Eudes. Aliás, acho que vocês já conhecem, né? Quem? A minha sugestão... Vou trazer o chefe Eudes aqui. Eu acho que tem que trazer todos os dos restaurantes que a gente já falou. Acho que é Boraceia o projeto. Eu sempre esqueço. Boiçucanga. E Boiçucanga. É, Tá, o Boiçucanga. restaurante acho que é Camburi. É, em Camburi. Camburi, né? É, E Camburi. eu não me lembro se é entre Boraceia e Boiçucanga, mas é por ali. Aioba. Vou falar Aioba. um chefe diferente que a gente não comentou dele, nem de nenhum restaurante dele, mas que eu acho ele incrível, os restaurantes são incríveis, que é o Dário. Ah, ele é fantástico. Né? Sim. Nós não citamos o Dário aqui, ele é fantástico. Não, mas é Aliás, assim, a gente vai cometer um é monte porque a gente vai de falando e vai esquecimento lembrando. aqui, Já né? passou do tempo, Olha, não no falei nada próximo, ainda. a gente vai trazer uma lista Tem o pronta, Dário, daí tem a o gente vai Dalton. abrir, assim, o Dalton, gente, tem o chefes melhor maravilhosos. Também, né, maravilhoso. que você foi... Quem? O próprio Bertson, o Bertolazzi. Ah, lógico, Bertolazzi. Mas eu falei do Bertolazzi aqui, que a gente vai jantar lá Ai, hoje. gente, tem Tem tanto. muita gente boa que a gente vai trazer aqui. Não, bela dica também. O Dário é fantástico. Ele faz uma comida incrível lá em Santos e aqui. Sensacional, né? Tem o Pinda nos restaurantes do Claude. Do Claude. É. Comida Tem do uma Claude é lista, muito gente, boa. maravilhosa que vocês vão ver aqui nos próximos episódios, nos próximos capítulos, e vocês vão amar esse bate-papo. Eu quero trazer o Arri aqui, do Também, NB muito Steak. legal. Ele tem uma história fantástica de vida. Eu acho que um pouco antes até do Fogo de Chão e depois do Fogo de Chão, e agora NB Steak, o Maremonte, quer dizer, é um cara que tem uma trajetória maravilhosa para contar pra gente. Tem muita gente, Luiz, vocês eu vão achei ver. uma excelente ideia que você teve de trazer também os restaurantes, né? Os donos, os Sim, empresários. o Marcelo, o do Ricardo. restaurante, eu acho É. que entraram Com certeza. Falar um pouco do cenário. também Não do só lado, da né? cozinha, né? Falar um pouco de Do ser. cenário, claro. Porque Toda a atmosfera. está muito ligado à economia, né? A gente tem muita facilidade, mas principalmente dificuldades para abrir um negócio no Brasil. E se manter aberto, que é o maior desafio. Então, acho que muito legal isso que você falou, trazer os restauranteiros aqui para dar os depoimentos deles, falar o que eles precisam, né? Ver se a gente consegue levar isso mais adiante, porque essas conversas são bastante interessantes. Daqui saem planos para o futuro. Acho sensacional. Boa ideia. E é isso. Quero agradecer você, Zé Roberto, meu filho, postiço. É prazer imenso receber você aqui, Karina. Muito obrigado. Com esse sorriso maravilhoso aqui, contribuindo para a alegria de todos. Soraya, com esse seu jeitinho lindo, empolgante. Mas olha, não esquece que você tem que passar um relatório de vendas hoje. Já hein? tô sabendo. Não E, me escapei. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo aqui, falando um pouco de gastronomia, de economia e de viagens. Mas o foco é a gastronomia nesses três ambientes, né? E não perca os próximos capítulos. Tem muita gente boa para vir aqui conversar com a gente, para levar muitas dicas para vocês, muitas informações, e sempre tudo isso é um eterno aprendizado. Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu, Lina Enterprise! É!